Melanie Klein é considerada um dos maiores nomes da psicanálise pós-freudiana. Quais foram as contribuições de Klein? Ela foi inovadora criando a técnica de brincar com crianças, abrindo as portas da psicanálise para a análise infantil, portas que até então estavam fechadas dentro da psicanálise. Trabalhando com crianças pequenas, ela pôde observar aspectos muito primitivos do desenvolvimento mental infantil. Pode-se dizer que a psicanálise kleiniana é um acréscimo à teoria freudiana. Ela acrescenta uma visão bastante nova, introduzindo a teoria das relações de objeto, por exemplo. Essa teoria da psicanálise baseia-se no pressuposto de que todos os indivíduos têm dentro de si um domínio de relacionamentos internalizado e principalmente inconsciente. Esses relacionamentos se referem não apenas ao mundo ao redor do indivíduo, mas mais especificamente a outros indivíduos ao redor do sujeito. A teoria da relação de objetos concentra-se principalmente na interação que os indivíduos têm com os outros, como essas interações são internalizadas e como essas relações de objetos, agora internalizadas, afetam a estrutura psicológica de alguém. O termo objeto aqui refere-se à incorporação potencial de medo, desejo, inveja ou outras emoções comparáveis. Essa teoria entende que os bebês estão envolvidos em um conflito constante entre as pulsões de vida e as pulsões de morte. Ou seja, as pulsões de vida são o bem, o amor e a criatividade, e as pulsões de morte é o mal, o ódio e a destruição. De medida em que a psique se desenvolve, o bebê evita frustrações e emoções negativas e prefere emoções gratificantes e positivas como forma de administrar suas vivências. Com esses sentimentos bons e ruins, a criança organiza suas experiências em posições. Klein prefere usar o termo das posições em vez de estágios de desenvolvimento, pois as posições não chegam a constituir estágios desenvolvimentais. De acordo com a autora, as posições são duas: posição paranoide esquizoide, que se desenvolve por volta do 3º ou 4º mês de vida, posição depressiva, que surge por meio do 5º ou 6º mês de vida. Não se engane pelos nomes. Eles representam o desenvolvimento e o crescimento normal do bebê. Vamos falar então da posição esquizoide paranoide. Nos primeiros contatos de vida, o bebê entra em contato com o chamado seio bom e seio mau. O bebê tem emoções ambivalentes em relação ao seio materno, por conta daquelas pulsões de vida e morte faladas no slide anterior. Ele deseja controlar o seio, devorando-o e guardando-o dentro de si. Seus desejos de destruição inatos fantasiam a destruição do seio por mordidas e rasgões. Para que esses sentimentos ambivalentes e simultâneos sejam toleráveis, mais fáceis de suportar, o ego, que é o centro da psique do bebê, se divide em duas partes, cada qual lidará com um tipo de sentimento em relação ao seio. A partir de então, o bebê deixa de temer seus próprios desejos de destruição e passa a se relacionar com duas fantasias, a do seio perseguidor e a do seio ideal. Vamos então falar sobre o conceito do seio ideal e do seio perseguidor. O seio ideal representa a relação de gratificação, amor e conforto que o bebê tem com o seio materno. Ele quer guardar o seio dentro de si como uma forma de se proteger contra o seio perseguidor, que é a fantasia de um seio malvado que deseja destruir o seio ideal. Para proteger o seio ideal e lutar contra o perseguidor, o bebê adota a posição paranoide esquizoide, que é uma forma de organizar suas experiências. Essa forma apresenta duas principais características: sentimentos paranoicos de perseguição e a clivagem. O que seria a clivagem? Nada mais é do que a compreensão de que todos os objetos externos e internos têm uma versão boa e uma versão má. É uma visão dividida da realidade em dois opostos. Essa visão rachada do mundo está enraizada na predisposição biológica que o bebê tem de atribuir valor positivo à sensação de nutrição e à pulsão de vida, e a de atribuir valor negativo à sensação de fome e à pulsão de morte. Segundo Klein,
A clivagem, que é essa divisão da realidade entre o bom e o mal, não é exclusiva das crianças. Muito pelo contrário, a clivagem é um mecanismo que levamos por toda a vida. Projeção. Projeção é o ato de projetarmos nossas características e desejos negativos em outros objetos, como no seio perseguidor. Também é algo que não é exclusivo das crianças. Projeção é um mecanismo diferente. Ele é útil em nos defender de coisas difíceis sobre nós que preferíamos não saber. Seguindo em frente para a posição depressiva. O bebê começa a unir os aspectos ambivalentes desses objetos externos e perceber que o bem e o mal podem existir em um único objeto. Pela época do 5º ou 6º mês, o bebê começa a desenvolver uma visão mais realista da mãe. Percebe que ela é um ser independente dele e pode ser tão boa quanto má. O ego, que é o centro da personalidade, começa a amadurecer, ao ponto de conseguir tolerar seus próprios desejos de destruição em vez de projetá-los em objetos maus. O bebê começa a reconhecer que a mãe, ser independente dele, pode ir embora e não voltar. E a partir disso, começa a sentir medo de perder a mãe para sempre, e por isso passa a querer protegê-la até mesmo dos próprios desejos de destruição. Então desenvolve sentimentos de culpa pelos desejos destrutivos. Continuando. A posição depressiva se baseia primeiramente em sentimentos de ansiedade por medo de perder a mãe, depois então, culpa por desejar destruí-la. A criança desenvolve então desejos de reparação por ter lhe desejado ou feito mal e reconhece que a mãe, como ele, é um ser vulnerável. Reconhecendo isto, desenvolve sentimentos de empatia por ela. Finalizando então. A posição depressiva é resolvida quando o bebê fantasia que conseguiu reparar as transgressões do passado, reconhecendo que a mãe não vai desaparecer. Se essa resolução, e não só essa, mas de ambas posições, não for completas, o indivíduo pode desenvolver várias desordens psíquicas futuramente.